quando é que eu decidi para ele? Eu já gostava de política há muito tempo, mesmo no tempo da faculdade eu gostava de política, mas eu não tinha uma visão estruturada da política. Eu tinha assim umas opiniões, mas eram umas opiniões um pouco, às vezes, que não estavam bem fundamentadas. Eu lembro de ter 17 anos, o meu pai tem uma empresa pequenina, já agora vou contar a história dessa empresa porque é engraçado, porque começou, a minha avó, ela pegava, ia a Barcelona, comprava flores secas, na altura se vendia há muitos anos atrás, trazia-as para Portugal, pegava naquelas caixas de skip, que se usava de antes, com detergente da máquina em pó, cortava a parte de cima, punha lá as flores e vendia na garagem. E a empresa nasceu assim, uma coisa que não era uma empresa, era uma coisa pequenina, e nasceu assim e cresceu assim. E isto para dizer que, aliás, já não me lembro qual era aqui a ligação. A questão com ali a ele e o meu posicionamento político. E isto, na altura, eu recordo-me dizer ao meu pai, ter assim, nos meus 16, 17 anos, até uma visão assim um bocado bloquista, não pode ser, as empresas têm que pagar mais impostos, e é preciso aumentar os impostos, mais progressivos. Com 17 somos todos do Bloco. Epá, foi isso. Embora eu acho que nunca tenha votado, no Bloco na altura tinha um bocadinho este pensamento, e o meu pai, com muita tranquilidade, muita condescendência, abanava os ombros e dizia, tá bem, quando começares a trabalhar depois falamos. E a verdade é que eu lentamente fui progredindo, depois a maior parte da minha vida posicionei-me ali na social-democracia, mas havia ali qualquer coisa que faltava, um posicionamento político mais estruturado, com uma raiz de fundo. E entretanto comecei a ler um amigo meu que foi deputado, o Michael Seifert. Ele foi deputado pelo CDS e ele foi deputado pelo CDS, e eu na altura tinha esta conversa com ele, defendia os impostos, o IRS muito progressivo, e ele uma vez responde-me num blog dele, olha, vamos fazer o seguinte, vou-te recomendar um livro, e tu vais ler esse livro e depois voltamos a falar. E eu respeitava, portanto ele recomendou o livro, que foi o Constitution of Liberty, do Frederick Hayek, um grande liberal, e eu comecei a ler o livro naquela lógica de, vou-te apanhar. Vou ler isto, vou encontrar aqui alguma incongruência, vou aqui depois derrotar-te no teu próprio jogo. Comecei a ler o livro, e aquilo começou a fazer sentido, começou as ideias a ficar alinhadas, e eu percebi, isto faz todo sentido. A questão do liberalismo é proteger o cidadão dos excessos do Estado, da discricionariedade do Estado, de não permitir que o Estado abuse, porque o Estado tem o monopólio da força, e através da lei, se bem usada, fantástico, mas se mal usada, pode limitar as liberdades dos indivíduos. E eu percebi que aí era um ponto político muito importante para mim, já na altura, já agora, fazendo aqui outro parênteses, estou cheio de speed, desculpem lá aí em casa. Não, está tudo bem. Eles são habituados. Eu sempre que vejo, por exemplo, o Montenegro a falar, eu meto a 1.25 para nós não adormecermos. Pronto, no meu caso vais ter de atrasar um bocadinho. Pronto, no teu caso já está 1.25. Ok, é isso. Mal está em casa. Peço desculpa, mas estou a acelerar, foram 4 horas de debate. Mas repetindo, já agora o nome do livro, estão aí a perguntar, é Constitution of Liberty, do Hayek. Mas antes desse, que esse é um livro mais pesado, mais maçudo, leem o Road to Serfdom, também do Hayek. Obrigado ao Chico por ter acrescentado aqui o nome. Na faculdade, na verdade, eu tive um momento em que eu era um grande free software advocate. Sim. Eu era um grande fã de software livre, era um grande fã, até por questões ideológicas, porque achava que era importante termos acesso ao código-fonte, podermos contribuir. Sim. Mas nessa experiência eu percebi que havia muita gente da comunidade de software livre em Portugal, e não só, que tinha ali uma razão, tinha ali uma motivação que era um bocadinho mais política. E queriam impor o software livre, e aliás houve exemplos disso, queriam impor o software livre em alguns casos contra o software proprietário. E aquilo na altura começou a mexer comigo, porque eu era a favor do software livre, mas por outro lado achava estranho aquela vontade de estar a impor. E que isso não fazia sentido, que devia haver aqui a possibilidade das pessoas escolherem, serem livres para escolherem. E se o software livre for melhor, fantástico, se o software proprietário for melhor, então use esse. E portanto, na altura, eu percebi que aquilo não encaixava bem. E quando começo a ler o livro, e quando começo a perceber aqui a lógica do liberalismo enquanto uma forma de garantir os direitos dos indivíduos, e que havia, aliás, países que foram construídos com base nisto, nos Estados Unidos, aquilo começou a fazer sentido. E hoje é útil porque ajuda-me a ter uma posição que é coerente e que faz sentido em muitos assuntos, não em todos, obviamente, porque o liberalismo não é uma doutrina, não é um receituário, não é como o marxismo, que tem de facto ali um livro, tem ali um caderno de encargos do que deve ser feito. Não, o liberalismo são duas posições simples. Primeiro, o poder do Estado deve ser limitado e deve ser dada primazia à liberdade individual das pessoas.
portanto é com base nisso que eu norteio o meu posicionamento político. E dentro da IEL, nós temos pessoal dentro da IEL que é um bocadinho mais à direita, né? E pessoal dentro da IEL Isso. que é um bocadinho menos à direita. E há pessoal que é um bocadinho mais progressista, diria eu, um bocadinho isso. mais centro-esquerda, vá. Onde é que tu te posicionas aí? Eu diria que sou... Eu no fundo sou centro-direita, mas vamos lá ver. Nas posições que tipicamente as pessoas associam como não sendo direita, exemplos concretos. Casamento homossexual, completamente a favor. Legalização das drogas leves, casamento, completamente a favor. Adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Para mim o importa é que a pessoa que o filho tenha amor, não me interessa se é com 2 pais ou 2 mães, o que interessa é que tenha amor e não esteja institucionalizado. Okay. Portanto, completamente a favor. A lei do aborto, como está, até às 10 semanas, completamente a favor, é um direito das mulheres. Ou seja, tendo em conta estas posições, eu não consigo dizer também que sou de centro-direita, mas já vou dizer porque é que eu não digo que sou de esquerda. Outras posições em que eu, por exemplo, até divirjo um bocadinho do partido. A questão da eutanásia. Eu sou a favor do suicídio assistido. Ou seja, é uma diferença importante entre os dois. No suicídio assistido é a própria pessoa que tem que carregar no botão, não é? Tem que tomar a decisão. Ou melhor, não é tomar a decisão, tem de executar a decisão que toma. Sim. No caso de eutanásia, não. Delega essa competência de carregar no botão, fazer o que seja necessário para uma equipa de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. Eu acho que isso deve ser feito pelo próprio, a não ser que não possa, não é? Se for um paraplégico que não se consegue, o tetraplégico que não se consegue mexer, compreensivelmente não podemos exigir-lhe que carregue no botão. Mas, tendo na posse das suas capacidades físicas e motoras, deve ser a própria pessoa. Aí eu divirjo, porquê? Porque aí ela teve uma posição mais pró-eutanásia, a minha posição é mais pró-suicídio assistido, porque a vida, em última análise, é um direito nosso, é uma liberdade. É uma liberdade nossa. Portanto, nós devemos ter direito a dizer, não quero viver mais, não é? E, portanto, aí eu divirjo um bocadinho. Mas porquê é que eu não digo que eu sou de esquerda? Porquê é que eu faço esta diferença e porquê é que isso é importante? Já agora aqui o Amon está a perguntar como se faz na Suíça. Boa pergunta. Na Suíça, a eutanásia é proibida. Proibida. Explicitamente é permitido o suicídio assistido. Foi um dos primeiros países a ter o suicídio assistido. No caso da Suíça, a eutanásia é proibida. Porquê é que eu não acho que sou de esquerda? Porque a esquerda tem uma visão de engenharia social, tem uma visão de... a ideia de chamar progressismo é a ideia de que nós podemos ser moldados, que somos de barro, e que, portanto, podemos ser moldados a uma determinada visão. Eu não acredito nisso. Eu acredito na ordem espontânea, eu acredito na natureza humana. Eu acredito que se nós tivermos os incentivos certos, nós vamos fazer coisas boas. Nós não podemos achar que as pessoas podem ser moldadas à imagem com a visão de alguém que vai racionalizar a sociedade, que vai planear a sociedade. Isso é a visão marxista, é uma visão de racionalizar aquilo que deve ser a sociedade. A minha visão, e por isso é que eu acho que não, e digo que não sou de esquerda, é contra esta ideia de engenharia social, que vamos moldar as pessoas e que vamos tentar determinar como é que elas devem agir ou pensar. Por isso é que eu me posiciono como centro-direita, embora nas questões que eu mencionei, são muito alinhadas com aquilo que são as votações, por exemplo, à esquerda, não é?